Olá pessoal, bem-vindo ao último vídeo. Esse é o último vídeo que a gente vai fazer sobre esse assunto, chave compensadora automática. Eu vou passar todos os detalhes aqui de montagem, como usar esse aplicativo aqui que é usado pelos técnicos e eletricistas para desenvolvimento de sistemas e fazer os testes de forma simulada aqui e desenvolver uma lógica segura para a montagem da bancada. Esse aplicativo aqui é um aplicativo muito necessário para o montador de painéis. Independente de você ter um aplicativo profissional que desenvolva um layout em 3D e faça um projeto padrão conforme as normas. Esse aplicativo aqui é um aplicativo simples, mas tem as vantagens de você poder simular e corrigir alguns erros possíveis do projeto, e antes da montagem você pode eliminar as falhas e poder imprimir o seu projeto ampliado dependendo da sua impressora e passar para a montagem com 100% de certeza que você está fazendo um trabalho perfeito. Então vamos começar a desenvolver a parte de força. Eu vou passar passo a passo aqui os detalhes e vocês vão ver como é simples, só é puxar e arrastar, não tem segredo. Então vamos dar um início, começando a fazer as fases EST, mais o condutor de proteção. Esses pontos devem ser alimentados também, conforme faço aqui, esses pontos para alimentação, para quem não tem muito conhecimento do cá de cima, é só puxar e arrastar aqui. KM1, KM2, KM3, o autotransformador. Tem um autotransformador para o comando, redutor de tensão conforme pede a norma, alimentação com extra baixa tensão. E temos o autotransformador, não é o tipo que a gente esperava para o projeto, mas esse é o único disponível aqui. No caso de cima ele tem apenas uma derivação, a gente vai considerar como esses steps aqui 80%. A gente vai poder desenvolver o nosso diagrama com esse autotransformador. E como eu falei, o KM3 deve ser ligado em série com o transformador e fechado em um dos pontos uma estrela. O KM2 deve estar em paralelo com KM1, conforme estou fazendo aqui. Você deve seguir sempre, né? Nunca esquecer essa ordem. Fase R de KM1 deve ser a fase R de KM2, e fase S e fase T, para não haver inversão de rotação do motor. O relé térmico deve receber a alimentação das derivações na parte superior do alto transformador. As derivações do alto transformador devem ser ligadas nesse ponto superior, conforme eu estou fazendo aqui.
para o nosso projeto de 15 CV do vídeo. Os condutores da parte de força devem obedecer a corrente de trabalho do motor igual ou maior, não exagerando também. Então, no caso, o nosso KM1 no projeto tem uma amperagem de 36 amperes, 36,9. O nosso motor, e o KM1 ele está dimensionado para 50, seguindo o valor de corrente dos fusíveis. E os nossos condutores ele deve ser no mínimo, conforme a tabela, 10 milímetros. O condutor de 10 milímetros para a parte de força, a tabela especifica o condutor de 10 milímetros, 50 amperes. Você pode usar o condutor de 10 milímetros se você optar para ajustar o tempo de partida do motor para 10 segundos. Você vai forçar um pouco mais o autotransformador. Se você puder derivar, se você puder dimensionar essa forma de escolher os componentes, os cabos, baseado na corrente do motor, para não haver um aquecimento excessivo dos condutores. Então obedeça sempre a corrente do motor, 36,9 amperes, mais fator de serviço dá 42. KM1 é 50 amperes. Use um condutor 10 milímetros no mínimo para esse projeto. Pessoal, foi desenvolvido toda a parte de força. Vamos dar nomes aos componentes aqui nesse projeto. É necessário você dar nomes. Os nomes são endereços, não é só um nome para impressão, mas é endereço para simulação. Deve obedecer as letras. Se for maiúsculo, obedeça sempre. Maiúscula para a parte de força e a parte de comando, da forma que eu estou fazendo aqui, porque esses nomes vai ser endereço. Vai haver uma comunicação entre a parte de comando e a parte de força em função desses endereços, desse nome. Então é importante você manter maiúsculo e manter o mesmo nome, tanto no comando como na parte de força. Esse é o transformador para alimentação do comando, alimentado pelas fases RS. A derivação de 80%. O caso de cima não tem um autotransformador perfeito, mas esse serve para dar um exemplo e desenvolver. O diagrama pode ser imprimido em uma impressora simples, ou você pode optar pela impressora maior para o projeto. É só puxar e arrastar.
fonte de alimentação. O "-b" da fonte deve ser alimentar a parte inferior das bobinas. A O2 e o "-b" vai alimentar o 95 do relé térmico. Certo? Então, um bom relé térmico. É necessário que você deixe um espaço entre um componente e outro. O cara de cima pede isso para poder funcionar de forma perfeita. Então deve ser levado em conta essa regra, esse espaço de um componente no momento de você desenvolver o diagrama de função, seguindo os números na ordem certa aqui. Nos componentes também é legal você também numerar os fechados e os abertos também, para a impressão fiel. É o aberto 3 e 4. No bloco de contato para a montagem você deve seguir também esses números e eliminar os números. Não há necessidade de você deixar para impressão. Então vamos fechar. A bobina do temporizador também. Em alguns momentos o cara de cima ele dá umas falhas, principalmente se o seu computador estiver lento. É normal ter essas falhas. Vamos dar endereço, começando por KM3, KM2 e KM3. Vamos dar endereço ao temporizador. Botoeira S0 e S1. Observe o relé térmico. F2, porque ele deve seguir o mesmo endereço da parte de força para ver a comunicação entre eles no momento da simulação. Na linha de KM3 devemos pôr contato fechado do temporizador e dar endereço a
e um contato fechado de KM1 e dá endereço o contato do temporizador KA deve seguir o mesmo endereço aqui. Aqui tem KA, eu fiz RT, vamos inverter o endereço menos KA. Observe, o endereço é o mesmo, isso é importante, tanto no projeto quanto na simulação. Esse aplicativo foi desenvolvido com os mesmos conceitos do CLP, portanto ele tem esse detalhe de endereço, você deve obedecer. Devemos inserir nesse ponto um contato de KM3 para alimentar KM2. KM3 vai entrar junto com KM2 e mais um contato fechado de KM1 para desligar. Esse aberto deve ser de KM3 e esse de KM1. KM1 tem a função de tirar KM1, KM3 e KM2. Então, os contatos 11 e 12 a gente deve também numerar. Esse é o primeiro contato auxiliar de KM1 e esse é o segundo auxiliar de KM2. Então 11 e 12, esse é fechado também, deve seguir a sequência primeiro bloco auxiliar, segundo 11, 12, 21, 22. Esse é o primeiro de KM3, é o próprio selo de KM3. Nesse ponto, na linha do temporizador, KM2 vai alimentar o temporizador. Vai receber tensão desse ponto e esse é o contato de KM2. E esse ponto, esses dois pontos vai ser fechado. Corrigir, aqui é KM1. Nesse ponto, KM1 vai ter um contato aberto, fechado, digo, vai ter um fechado de KM3 e um aberto do próprio KM1. Esse é o selo de KM1. E esse é um auxiliar de KM3. Como o KM3 já tem um aqui,
Esse vai ser 20, 1,22. Fechado. Então a lógica fica assim: quando o KM3 entrar, numerar, ele vai abrir esse ponto e vai fechar isso, impedindo a entrada de KM1 no aumento. Fechando os pontos e vamos dar início à simulação. Em seguida a gente faz a sinalização. Vamos simular. Então não está passando tensão nesses pontos. Vou fazer o seguinte: vamos excluir essa fonte. Lembrando que as bobinas dos contadores podem ser alimentadas com extra baixa tensão AC ou DC. Então, excluindo a fonte não vai haver problema nenhum. Excluir. Vamos simular então. Vamos simular. Pessoal, certinho. Refazer. Entrou KM2 e KM1, KM3. Saiu KM2 e KM3 e entrou KM1. Só fechar esses pontos. Tá faltando alimentação em função dos pontinhos que eu esqueci de pôr. Vamos simular novamente. Entrou KM2 e KM3. Saiu. Certo? Tá certo. Correto. Então é isso aí, gente. Essa é a forma. Esse é o funcionamento. O motor parte, entra KM2 e KM3, alimenta o motor através dos type do autotransformador, como vocês viram aqui. E o temporizador ele vai comutar e vai tirar KM3 e KM2. E nesse momento que esses dois componentes cotatores saem, entra o KM1 e mantém o motor em 100% de sua velocidade, como a gente simulou aqui e fez. Se só finalizar o projeto, vamos estudar a lógica aqui. No momento que eu aperto B1, a corrente vai correr por esse ponto, vai alimentar a bobina de KM3. KM3 tem esse contato aqui, ele vai fechar, vai alimentar KM2, vai entrar os dois
Quando eu soltar nesse ponto, esse ponto aqui, esse contador de KM2 vai estar fechado, mantendo a corrente circulando por esse ponto aqui e alimentando KM2 e KM3. No mesmo momento que eu apertei a botoeira, eu quero lembrar que esse contato aqui é de KM3, ele abriu. E esse se manteve ele, por seu selo, se manteve aberto. Mas quando o temporizador tira KM2 e KM3, esse ponto vai fechar e ele vai desligar esses dois contatos. Em compensação, temos esse contato aqui aberto, que vai fechar e vai manter KM3 ativo. Então vamos só simular mais uma vez. Observe, abriu, certo? Esse descontato vai abrir, mas o selo conseguiu manter o KM1 em trabalho. Esse circuito aqui é perfeito. É só ajustar o tempo do temporizador, que eu esqueci de fazer isso aí, para 5 segundos, máximo 10, como eu falei. Uma vezes tá 1 segundo, então eu só preciso fazer isso. Pronto. Para fazer essa configuração aqui, é só você dar 2 cliques duplos nos componentes e ele vai mostrar essa tela. Então é só a gente finalizar e terminar o circuito, os sinaleiros. Vamos pôr um sinaleiro nesse ponto, mais um nesse, e vamos pôr mais um nesse ponto. Pode ser aqui nesse ponto mesmo. O espaço é pouco, pode ser. Então, algumas pessoas costumam usar o sinaleiro em paralelo com a bobina. Eu prefiro usar um contato, então eu vou usar um contato assim, apenas para sinalizar a partida, e a função standby também do painel. Esse sinaleiro é o sinaleiro standby. Ele vai ser alimentado de forma independente. Vai ser alimentado assim. Apesar, pessoal, esses são fusíveis ultra rápido para o sinaleiro, de preferência o uso em trilho DIN. Tem trilho DIN para fusível ultra rápido. São mini fusíveis para alimentar o sinaleiro. O standby, como o standby ele vai ficar na porta do cofre, do painel, ele também tem a obrigação de ser extra baixa tensão, seguir esse padrão, como poderia ser do secundário desse trafo aqui,
mas em caso de queima do tráfego não era possível saber se o stand-by pode ser o secundário do tráfego, que vocês podem ligar diretamente o secundário do tráfego. Seria isso uma solução mais confiável para seguir a norma e excluir esses pontos. Isso é muito mais correto. O stand-by deve ser verde e deve sinalizar a presença de tensão no painel, independente do funcionamento do comando, para alertar, desligo, e é um procedimento de segurança, seguindo a norma NR12 sobre segurança em montagem de painéis. Então esse seria o melhor. Stand-by verde para extra baixa tensão ligada nesse ponto. Esse é o mais correto para obedecer a norma NBR12. Sinaleiro verde, correto. Mais um sinaleiro sinalizando mais um. Esse é um sinaleiro de sobrecarga, sinaleiro de defeito. Noventa e oito do relé térmico deve ser usado para alimentar o sinaleiro de defeito, e pela norma o sinaleiro de defeito ele deve ser amarelo e não vermelho, e o vermelho deve seguir sempre os componentes em acionamento. Os contatos no cada de cima eu tenho que usar também o mesmo endereço. Quando o KM3 partir, ele vai ligar o sinaleiro 1. Então o contato pertence a KM3. Terceiro contato de KM3. E esse a KM1. Ele vai sinalizar o funcionamento em 100%. Finalizado. Vamos simular mais uma vez. Observe que o stand-by já deve estar ligado, certo? Todo o circuito aqui, as bobinas, toda a sinalização do painel vai estar em extra baixa tensão, exigido pela norma. E vamos partir. Entrou KM2 e KM3, acendeu o sinaleiro.
Atenção, está percorrendo esse ponto, fechando o KM3. O tempo vai fechar os 5 segundos, parece no cá de cima demora um pouquinho mais esse processo virtual. Saiu e entrou o KM1. Verde. Ok. Esse. Amarelo e verde. Verde. Vermelho. Finalizando, a gente vai simular um defeito. Eu falei sobre endereço, os nomes devem ser o mesmo. Então vamos dar partida e vamos simular um defeito. Vamos simular um defeito de sobrecarga. O CAD Simulator também simula defeito. Tá? É isso que eu falei sobre o endereço, que o CAD Simulator trabalha como se fosse o diagrama lá de CLP, onde você deve obedecer os endereços e contato com relação às saídas, para uma lógica de comunicação entre os componentes. Aqui também funciona do mesmo jeito. Então o motor está funcionando em 100%. Vamos simular uma sobrecarga aqui, clicando no relé térmico. O que vai acontecer, o próprio contato fechado do relé térmico, ele vai abrir em função do aquecimento aqui simulado, e a lâmpada sinaleiro de defeito vai sinalizar o defeito. Então vamos lá. Observe, eu simulei um defeito, abriu um contato 97, 98 aberto do relé térmico, fechou e sinalizou o defeito no painel. É isso aí, gente. Finalizando o vídeo aqui. Sei que foi longo, pode ser cansativo aí, mas é isso aí. Quem gostou do vídeo aí, dá um joinha. Finalizando aqui. Tchau, gente.